Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar carinhosamente hoje ao nosso coração, por intermédio sempre das suas sagradas escrituras. E o texto para nossa reflexão e o assunto que nós vamos tratar hoje, creio que é um assunto que os irmãos gostam bastante, sobre o casamento. Bastante polêmico, bastante controverso, mas que o Senhor possa trazer ali luz sobre esse assunto para nós, que eu creio que é um assunto bastante importância e que fere bastante pessoas por aí. O texto hoje para nossa conversa está justamente no capítulo que Paulo dedicou inteiramente ao casamento, ao celibatário e também ao divórcio. 1 Coríntios capítulo 7, quero ler com vocês a partir do verso 25 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado: Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que não se casarem em tempos como os atuais, terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Glória a Deus pela palavra do apóstolo Paulo, magnífica, não é verdade? Dentro dessas palavras, irmãos, tem uma sabedoria tremenda e eu quero esmiuçá-la com vocês aqui, mas antes eu quero logicamente trazer justamente o contexto em que se aplicava essa palavra. A igreja de Coríntios, Paulo estava respondendo as perguntas dessa moça, e a carta inteira, ela praticamente é formatada nesse estilo, respondendo dúvidas sobre os cristãos da época. Visto que Coríntios ficava justamente em uma área portuária, ela recebia bastante estrangeiros e visitantes. Eles tratavam os coríntios até com certo desrespeito, chamando eles de rindo um com o outro do estilo de vida, falando de Corinthiansomai, ou seja, ser como um coríntios. Por quê? Porque por ser uma área portuária, o comércio de prostituição crescia bastante. Era uma forma como as moças e até mesmo os gigolôs viam como ganhar um dinheiro fácil daquelas pessoas que visitavam temporariamente aquela região. E mediante a isso, Paulo respondia algumas questões. Eu creio que deveria ter algumas mulheres que tiveram uma vida promíscua. E eu quero aqui trazer humildemente essa palavra e quero até colocar algumas opiniões pessoais. Essa palavra, por exemplo, eu creio que ela é muito para os solteiros, mas também ela pode servir de instrução para aqueles que já estão casados. E também até mesmo aqueles que estão buscando uma restauração, observar talvez algum ponto em que vacilaram no meio da caminhada e o porquê ocasionou isso. E eu quero trazer para nós. O versículo 25 fala assim: Quando a pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Creio que elas perguntavam justamente, irmãos, sobre o homem, a direção do Senhor. E a verdade é que o Senhor quer ser Senhor da nossa vida em todos os aspectos. Eu, por exemplo, eu creio que o Senhor tem uma pessoa específica para cada um, formatada pela mão dele, criada pela mão dele. Uma pessoa que é capaz de preencher justamente as lacunas onde nós temos deficiência. Sim, quando nós vemos isso no casamento justamente ali de Gênesis 2. Adão foi criado primeiro, trabalhou lavrando e guardando o jardim do Éden e também nomeando as criaturas. E quando Deus viu que ele estava triste, tirou da costela de Adão, ou seja, a costela fala da estrutura, a mulher é da estrutura do homem. E a palavra fala em algumas versões até que ela veio para completá-lo. O Senhor Jesus falava claramente que eles se tornavam uma só pessoa. Mateus capítulo 19, versículo 9. Aqui é o que o Deus uniu, o homem não separe. Agora é bem verdade que nem todo casamento, irmãos, foi feito por Deus. E por isso que Paulo está falando que não tenho para elas um mandamento. Por quê? Porque tem pessoas que se casaram sem buscar a Deus primeiramente. E nesses casos, provavelmente
se não houve ali um encontro com o Senhor enquanto estava tendo o casamento, provavelmente depois deveria ter, justamente por uma restauração de casamento. Por quê, meu irmão? O Senhor, ele é o único que dá a eternidade em tudo, inclusive nas nossas relações. Sim. Olha, eu, por exemplo, eu sou filho do divórcio, e o casamento dos meus pais, para mim, ele não serve de referência. Não serve mesmo. E eu falo isso com todo amor, e eu honro os meus pais, eu não tenho preocupação, mas eles, como eu, eles são humanos, e erraram, talvez na escolha deles. Eu não sei o que culminou, propriamente dito, no casamento. É algo que eles esconderam ali, mas que causou bastante prejuízo para nós, que somos filhos. Irmãos, eu estou relatando aqui, isso tudo já foi resolvido dentro da nossa casa. Ninguém guarda mais dor, ninguém guarda mais mágoa. Eu perdoei eles e creio que eles precisam desse perdão para caminhar, porque houve sim um rompimento ali e causa bastante prejuízo para a família toda. Então, por isso Paulo está falando que não há um mandamento. Mas ele fala, ó, eu tenho em misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Ou seja, irmão, o que acontece? A sabedoria sana todas as dúvidas em qualquer área que nós tenhamos dúvida. Ele dedicou um capítulo inteirinho para o casamento. E eu quero aqui já fazer uma pausa e trazer a etimologia da palavra casamento. Do latim, ela significa casamentum, que deriva justamente de casa. E o que é isso, irmão? Significa o que é uma casa, propriamente na definição da palavra. É um terreno vazio aonde se edifica ou aonde tem uma habitação instalada. Então, nós seremos habitação um do outro. Sim, nós no nosso casamento, nós estaremos ali justamente para não ser felizes, mas mais do que isso, fazer o outro felizes, construir junto um lar. Um homem sem uma mulher, irmão, por exemplo, quero falar aqui de mim. Eu vejo, por exemplo, que uma mulher que edifica a casa, você dá um jardim para ela, você dá um terreno para ela se transforma em um jardim. Você oferece para ela amor, irmão, ela te devolve justamente isso tudo com vida. Você dá um sêmen para ela te devolve um filho. Tudo que nós damos para a mulher, ela devolve infinitamente mais para nós. Uma mulher segundo o coração de Deus, e eu estou falando aqui de um casamento segundo o coração de Deus. Ou seja, um casamento que é uma casa formada por duas pessoas que são diferentes, mas que se completam justamente naquele lugar onde nós temos dificuldade. O irmão Alisson, por exemplo, é cheio de defeitos. Eu creio que a esposa que o pai está preparando para o irmão Alisson vai justamente suprir as minhas deficiências. Não com um peso, irmãos, mas me ajudando a trabalhar nelas, os meus pontos fracos, justamente para que nós possamos nos completar, e vice-versa. Então a sabedoria, irmão, ela sana todas as dúvidas. Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que as riquezas deles sejam dadas às pessoas de que ele mais gosta. Tudo é ilusão e tudo é correr atrás do vento. O que Salomão está falando? Está falando que Deus usa os ímpios para abençoar aqueles que são o seu povo. E na nossa caminhada, nós conhecemos muitas pessoas, irmãos, com as quais nós nos relacionamos. E eu, particularmente, irmão, eu parei de perder tempo nessa área. E eu falo com todo o coração. Por que você acha que uma pessoa como eu teria condição total hoje, eu creio, com a minha sabedoria, com aquilo que o Senhor fez, de já estar casado. Mas eu creio que a minha esposa virá da mão do Senhor, e eu não abro mão disso. Por quê? Porque simplesmente eu tenho certeza que o Senhor vai ter lapidado ela justamente com aquilo que ela vivenciou anteriormente. E ela trará uma instrução, algo que me completará justamente para que o ministério do casal, ou seja, o propósito do casal, se desenvolva para os nossos filhos. E olha, entender isso traz para nós um certo alento. Olha o que o próprio Salomão fala no capítulo 3, versículo 7 do livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Não fique pensando que você é sábio aos próprios olhos. Tema ao Senhor e não faça que nada que seja errado. E é justamente isso, irmão, nós precisamos ter temor do Senhor em todas as áreas da nossa vida.
E é justamente isso que Paulo vai falar no próximo versículo, porque tendo em vista as dificuldades do nosso tempo. Irmão, nós vivemos tempo fácil hoje. É fácil encontrar uma pessoa que vale a pena caminhar com ela? Por isso, voltando ao irmão Alisson, 44 anos de solitário. Por quê, irmão? Porque não encontrei na minha caminhada. Então, quando nós não encontramos, quando nós não temos a resposta para algo que o nosso coração anseia, o que nós fazemos? Nós nos colocamos de joelhos, irmão. Colocamos de joelhos e pedimos ao Deus que nos dê a resposta e a solução. A palavra fala, creio que é melhor permanecer como estão. Por quê? Porque enquanto isso nós vamos nos preparando. Em tempos difíceis, meu irmão, nós vamos nos preparando. Por quê? Porque quando Deus trouxer a felicidade para minha área sentimental em forma de uma esposa, eu creio que eu vou ficar tão feliz que eu não quero que ela me faça feliz. Eu quero ser a pessoa que fará ela feliz, irmão. Então, nesses tempos atuais, nós devemos primeiro, meu irmão, se nós não sabemos lidar com as pressões da vida, precisamos preparar, porque entre duas pessoas, essas pressões vão salientar e se tornar muito mais evidentes. Isso é claro. Olha o que o Senhor Jesus, olha a palavra de sabedoria do Senhor Jesus. Lembrando, casamento, uma edificação em um terreno. Olha o que o Senhor Jesus fala em Lucas, no Evangelho de Lucas, aos discípulos. No capítulo 14, eu quero ler com vocês do verso 28 ao 30. Ele diz assim, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Ou seja, irmãos, a melhor construção que nós estamos fazendo primeiro, para que ter um casamento seguro, é em nós mesmos, firmando um alicerce. Agora, quem é o alicerce de uma casa, a qual o vento bate, a qual as enchentes se acometem, qual ele e ela permanece? É uma casa firmada na rocha. Isaías 26, versículo 3. O Senhor Deus diz, eu sou a rocha eterna. O Senhor Jesus é a rocha. E precisamos, mediante a essa palavra, parar para pensar. Justamente na pessoa qual vai caminhar conosco. Ela também atende esses requisitos. Paulo fala, se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se separar. Ou seja, mantenha-se como você está, no momento em que você está. Se você está vivendo uma crise no seu relacionamento, irmão, não vai terminar o relacionamento porque está vivendo uma crise. E é justamente sobre isso, sobre permanência, sobre algo que é eterno, sobre algo que vai durar. Você sabia que, por exemplo, casais que superam crises, eles se amam muito mais do que pessoas que não se superaram. Aqui nós podemos encaixar a mulher de João capítulo 4. Se casou 5 vezes, tinha clara evidência num momento... clara evidência que tinha problema nas áreas relacionais e se escondia indo buscar a água do poço num horário em que ninguém estava lá, porque se cobriu de vergonha, se cobriu de humilhação, talvez era motivo de piada na frente dos outros, como essa menção que Jesus faz em Lucas 14 da torre, que construiu os alicerces e não conseguiu terminar. Irmãos, então, se a gente não sabe como lidar as pressões da vida, nós precisamos nos preparar. E como que vem a mudança, Alisson? Eu gosto de uma frase do Gabriel Pensador, e eu gosto de citar ela, irmão. Nem sei se ele é cristão ou não, mas ela fala muito sobre o Evangelho. A gente muda o mundo, quando a gente muda a mente. E na mudança de a gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, tudo muda com a gente. Na mudança de postura, não há mal que não se cure. Não há mal que não se cure. Então, irmão, a mudança, sabe, que nós temos faz o corre, sabe? A mudança faz o corre, que era difícil, parece ser fácil. Então, a mudança ocorre justamente quando nós mudamos a mente. Romanos 12:2, o próprio apóstolo Paulo. Primeiro no versículo 1 ele fala, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Você já ofereceu o seu corpo para um casamento, para o Senhor, irmão?
Você já ofereceu o seu corpo, minha irmã, para um casamento para o Senhor? Deixar o Senhor se servir, como ele se serviu de Maria para trazer uma semente de salvação para você, para sua causa. Mas em Romanos 12:2 ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os na mudança do vosso entendimento, para que sejam totalmente capacitados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer ter um bom, um perfeito e agradável casamento segundo a vontade de Deus? Então é necessário, sabe, deixar com que a palavra de Deus paulatinamente venha transformando a nossa forma de pensar. E aqui eu quero fazer algumas menções, irmãos, e para isso nós precisamos olhar as pessoas com que nós vamos relacionar. O irmão Arson, por exemplo, tem 3 características que eu quero trazer de uma pessoa que nós jamais devemos nos casar. Primeiro, com um passado promíscuo, ou seja, um passado de muitas pessoas. É o chamado aqui no linguajar, um homem e uma mulher rodada. E é difícil, sabe por quê, irmão? A gente perceber isso, mas depois de 6 meses, a boca fala do que o coração tá cheio. É por isso que eu tô te falando, depois que passar o tempo, nós vamos perceber a dificuldade dela de amar. Porque não se convence uma pessoa, por exemplo, que tem a ideia de bigamia, de que ela deve ser monogâmica, sabe? Então, o passado promíscuo vai levar justamente para a segunda coisa que nós devemos olhar, a orientação dela, irmão. Se ela se ela pratica bigamia ou se ela pratica monogamia. Se ela é uma pessoa que, enquanto está esperando por Deus, ela está viciada em melhorar a si mesma, justamente para ser uma pessoa, uma bênção. Ser tu uma bênção, Abraão. Não é o que Deus fala para Abraão? Ser tu uma bênção, Abraão. Então, olha, passado promíscuo e orientação nós devemos olhar. Agora, irmãos, logicamente o passado ele é conselheiro, mas ele não deve ser um fator determinante. Por quê? O irmão Alisson tem um passado ruim. O irmão Alisson cheirou cocaína, o irmão Alisson se envolveu com quem não devia se envolver, o irmão Alisson fez muita coisa, ou mexeu com pornografia, mas e aqui encaixa Jesus. Há arrependimento? Sabe? Há o arrependimento? A pessoa tem coragem de se expor, e essa é a terceira. Porque se a pessoa não tem coragem de te pedir perdão, irmão, por nenhum erro cometido, se ela não se arrepende disso tudo, ela pode até ter uma chance com Jesus, mas não para andar conosco, porque senão ela pode te desviar no meio do caminho, irmão. Olha, e isso é tão importante. Olha, tem um assunto que é bastante relatado na internet sobre o quimerismo, depois vocês digitam e ouvem, que é justamente a possibilidade que a ciência admite de uma pessoa assumir 2 DNAs diferentes. O sexo, irmão, é o portal a qual o espírito encarna aqui nessa terra. Nós nascemos no céu e viemos encarnar na terra. Então, a necessidade de se mergulhar em Jesus para santificar e limpar não só o exterior, mas também o interior, se faz totalmente pertinente na hora do casamento. Porque como nós vamos ter relações sexuais, logicamente nós vamos compartilhar aquilo de ruim que temos também um do outro. Agora, a palavra fala que, Paulo fala um pouco antes que o esposo santifica a esposa e a esposa santifica o esposo que não é crente. Justamente por isso. Mas ela está disposta a tentar, ela teve coragem de se expor, ela saiu das trevas, ela parou de mentir. Como é que é a questão das redes sociais dela? Por exemplo, a gente só posta, irmão, aquilo que traz um certo orgulho para nós. Nós só postamos o orgulho. Então você está namorando uma menina, irmão, você está namorando, você menina, você moça, você está namorando um rapaz, ele posta foto com você ou só posta das saídas e dos amigos dele? Porque a gente só posta o nosso orgulho. E outra, no meu entender, eu creio que não deveria nem ter, para te falar a verdade, redes sociais. É uma porta aberta ali, as pessoas chegam e têm um acesso livre. Tem muitas moças, muitos homens que têm redes sociais ocultas, ou seja, o famoso fake. E ali, sabe, se deliram e se deliciam nas suas fantasias sexuais.
Então, sabe, tem que ter uma mudança na mente, tem que ter uma mudança de postura para que o mundo se cure. E um homem e uma mulher com um casamento cristão, a mulher foi chamada para respeitar o homem para se entregar para a mulher. Logicamente, irmãos, tem casos, por exemplo, em que as pessoas trabalham. Sim, mas avalie a necessidade. Você está ganhando dinheiro mesmo pelas redes sociais? Se não, desfaça, irmão, em prol de um bem maior que é da sua família. Eu desfiz da minha, porque creio que a minha esposa vai se alegrar com isso, sabe? Só se Deus mandar, e se Deus mandar, sabe o que eu vou publicar lá? O meu orgulho, Jesus Cristo de Nazaré, porque é pregando Jesus que eu sigo, meu irmão. E é assim que nós devemos ser, é assim que Deus nos chamou para ser. Por isso Paulo falou para não mudar a situação anterior, para que nós venhamos a nos mergulhar em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E ele continua falando, olha, se contudo vier a casar, não é pecado, irmão, mas busque primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33, e a sua justiça. Observe, sim, tudo que está dentro do coração acaba mais cedo ou mais tarde se revelando em conduta. Então busque primeiro a instrução do céu, meu irmão. Olha, se casar não é pecado, mas primeiro busca a instrução do céu. Ele fala, no entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar a dificuldade. E aqui eu quero falar, irmão. Pergunta se o seu pai e a sua mãe é casado e você não se casou. Então observe se um casamento é fácil. Então, irmão, tudo que Deus tem te mandado, e se você tem uma promessa de casamento, entenda. A irmã hoje até postou aí sobre sair, e eu compartilho dela. Porque quem tem um chamado no casamento, prepare-se para passar momentos de extrema solidão. Se você tem uma promessa de casamento, prepare-se para ser traído, prepare-se para ter empatia, principalmente nessa relação, justamente sendo limado pelas relações anteriores. Prepare-se para se ficar sozinho durante um bom período de tempo para você aprender. Prepare-se, irmão, mas encare a dificuldade do seu sonho. Olha o que Paulo fala. Em tempos como os atuais terão de enfrentar a dificuldade. Enfrente a sua dificuldade. Agora Deus está colocando para você, irmão, e vamos voltar lá no começo. Por quê? Porque um homem e uma mulher que teme a Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele não vai trair o seu cônjuge. Um homem e uma mulher que teme a Deus, ele não vai ficar dando ouvido a pessoas e pessoas externas, deixando pessoas dar pitaco dentro do seu casamento. Ela vai defender o marido, a esposa vai defender o marido, mesmo que ele tenha passado raiva nela. Ele vai defender ela, mesmo que no momento da angústia, que ela fez algo que ele não goste muito, ele vai defender ela para todo mundo. Não pode deixar ninguém entrar. Então cada um tem que encarar a dificuldade dos seus sonhos. Por quê? Em Romanos 5, e aqui eu quero falar porque um casamento segundo o coração de Deus, ele vem justamente com um amor que vem de Deus. Em Romanos capítulo 5, no versículo 6, Paulo fala que Deus nos encheu por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo nos encheu do seu amor. E esse é o amor que faz com que essa construção de casamento, essa casa edificada ou habitação instalada num terreno, dê certo, irmão. Não tem como ser diferente. E mediante isso eu quero trazer justamente Romanos capítulo 8, versículo 38, a definição do amor para o apóstolo Paulo. Ele fala assim, pois eu tenho a certeza, ou seja, eu tenho a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então não haverá separação se os dois estiverem ambos cheios do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou potestades celestiais, está falando de demônio, nem o presente, nem o futuro, nem o que lá em cima, nem o mundo lá de baixo, nem em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possa separar um casamento que foi unido pelo Senhor. Você quer ter um casamento segundo o coração de Deus? Então, se coloque mãos à obra, enfrentar a dificuldade. A construção não é pedir o outro, a construção é você, meu irmão. Se você já se encontrou
o amor da sua vida, eu quero aqui desejar os meus parabéns, porque uma esposa é uma bênção. A palavra fala, Provérbios 18, 22, o homem que encontra uma esposa é uma bênção do Senhor. E ele fala que a mulher que excede, que é muito virtuosa em Provérbios 31, ela excede muito a joias preciosas como o rubi. E o próprio proverbista fala que a sabedoria, ela é muito mais valiosa do que qualquer joia. Ou seja, quem tem sabedoria encontra uma esposa, e vice-versa, irmão. Vice-versa. A palavra fala que a mulher que encontra um homem bom, ela encontra uma bênção do Senhor. Então o que eu quero falar, meu irmão, que o preparo, ele pode fazer o difícil para ser fácil. Ser poeta é fácil, difícil é ser poesia. É fácil beijar na boca, beijar no rosto e beijar na mão. O difícil é fazer com que o beijo entrar no coração. E confiar é fácil, mais fácil ainda é perder a confiança. Então, mãos à obra aos sonhadores que têm esperança em Jesus Cristo de ter um casamento iluminado. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.